Então, Alcolumbre tem, um primeiro momento, a questão do apoio do presidente Bolsonaro, e a grande mídia já entendeu que se Bolsonaro quer, ela não quer. Então tem esse problema e a questão desse enfraquecimento diante desse poder podre que ele tem, o Alcolumbre. E sabe quem pode chegar por aí? Olavo, cuidado, tá sentado, né, Olavo? Tá tranquilo aí? Posso falar, Olavo? Por favor. Quem pode chegar por aí, acredite se você quiser. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. E o clima esquentou de vez em Brasília. Dino suspende pagamento de 4 bilhões em emendas de comissão e determina a abertura de inquérito. É isso mesmo. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira suspender o pagamento de 4 bilhões de emendas parlamentares de comissão e determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar possíveis irregularidades na liberação desses recursos. A decisão atende a uma ação movida pelo PSOL, que apontou inconsistências na destinação de 4,2 bilhões de emendas indicadas por colegiados temáticos no Congresso. Essa modalidade ganhou protagonismo após o STF derrubar as emendas de relator, mas permanece sem caráter obrigatório para pagamento. Segundo o PSOL, um ofício enviado ao Palácio do Planalto em 12 de dezembro pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com a assinatura de 17 líderes partidários, teria direcionado parte das emendas para Alagoas, estado de Lira, sem o devido registro formal de 5,4 mil emendas no sistema. O partido alega que isso viola princípios de transparência e favorece interesses específicos. Apesar disso, a Casa Civil do governo Lula considerou que não havia irregularidades nos repasses e autorizou o pagamento. Em sua decisão, Dino estipulou medidas para garantir maior transparência e conformidade na execução das emendas. A decisão ocorre em um momento de tensão entre poderes. Arthur Lira cancelou todas as reuniões das comissões marcadas para dezembro, alegando que a agenda estava focada na votação de pautas importantes, como a reforma tributária e o pacote fiscal. O cancelamento teria inviabilizado o registro formal de milhares de emendas, gerando dúvidas sobre a sua destinação. A verdade é que Lula deu o golpe em Lira. O presidente da Câmara aprovou a reforma tributária e o pacote fiscal, e Lula deu o calote nas emendas com a ajuda do seu amigo comunista indicado para o STF. E agora, Lira? O Lula te enganou, o que você vai fazer? Eu tenho uma ideia para você. Que tal você abrir a sua gaveta? Lá tem dezenas de pedidos de impeachment. Que tal você colocar um para a pauta? Apenas uma sugestão. Informação, o que tá pegando aí, João? Pitolli, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, acaba de determinar a suspensão do pagamento de pouco mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares e também determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar a liberação deste valor. As emendas parlamentares são uma reserva dentro do orçamento usadas conforme indicação de deputados e senadores. É esse dinheiro o enviado pelos parlamentares às suas bases eleitorais, e a execução do dinheiro é de competência do governo federal. A decisão de Dino foi uma resposta a um pedido do PSOL, que apontou irregularidades na destinação de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. O PSOL questionou no STF o ofício que autorizou o repasse dos recursos das emendas de comissão. O documento que pediu a liberação do dinheiro foi enviado no dia 12 de dezembro ao Palácio do Planalto pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e assinado por 17 líderes de partidos na casa. No mesmo dia, Lira cancelou todas as sessões de comissões que estavam marcadas até 20 de dezembro, último dia de trabalho na Câmara em 2025. A decisão do parlamentar citou a necessidade de o plenário da Câmara dos Deputados discutir e votar proposições de relevante interesse nacional. Lembrando que nós trouxemos aqui na semana passada que os deputados votaram a regulamentação da reforma tributária e não só isso, também votaram o pacote de corte de gastos do governo. E aí, com essa decisão de Lira, Pitolli, os colegiados
temáticos da Câmara não puderam liberar ali o destino das emendas de comissão. E aí, segundo essa ação do PSOL, a medida impediu o registro da ata ou a deliberação formal de 5.400 indicações de emenda em um total de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Ao STF, o partido afirmou que parte dessas emendas teve novas indicações de destinos em favor de Alagoas, estado de Lira, o que o PSOL apontou como ilegal. O governo federal, por meio da Casa Civil, não viu irregularidades e autorizou o repasse. Na decisão, Dino determinou que a Câmara publique em até 5 dias as atas das reuniões das comissões, nas quais as emendas foram aprovadas. Informação de última hora para nossa audiência, Pitoli. Desculpa, eu estou rindo aqui, mas sabe por quê, Olavo? Eu me lembrei daquela frase, mulher bonita não paga, mas também não leva. Me lembrei daquela frase, né? Mulher bonita não paga, mas também não leva. Veja, negociar com esse governo é isso. Os caras negociaram, né, 4 bi em emendas, segundo o João, pagamento suspenso. Só que trabalharam até sexta-feira e está tudo aprovado. Está tudo certo, do jeito que o governo queria, ou mais ou menos do jeito que o governo queria, do jeito que deu para o Lira fazer. A verdade é que muita gente embarcou numa conversa achando que ia vir dinheiro, se esquecendo que o Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado. E aí o que acontece? E aí, aquela emendazinha, falavam entre 7 e 12 milhões por parlamentar, dependendo do pedigree, né, do parlamentar, de 7 a 12 milhões para aprovar as pautas do governo. Aí o cara vai, acredita, vai, aprova, vai e não recebe. É isso aí. Então, Olavo, com esse governo assim, moça bonita não paga, mas também não leva, Olavo. Me lembrei daquele bandido que é lesado, né? E depois vai na polícia reclamar, né? Olha que me venderam aí uma maconha que não era maconha, enfim. Me lembrei disso, né? E me lembrei de outra palavra, Pitoli, você falou essa frase maravilhosa, né? Mulher bonita não pague também. Me lembrei de outra palavra que é calote, né? Foi muito bom, né? Como é que funciona, como tem funcionado a política brasileira, a aprovação de projetos difíceis do governo federal? Paga deputado, né? Manda uma grana para emendas, para que ele possa destinar ao seu curral eleitoral. Desculpe, mas é isso. Manda uma grana para o deputado. Olha, você manda essa grana aqui para o seu curral eleitoral, que as vacas de presépio do seu curral eleitoral abanarão a cabeça no sentido do sim, e você vota favoravelmente. Aí houve essa aprovação, né, a toque de caixa de projetos nesse final de ano, como o regulamento da reforma tributária e também o corte de gastos, né, que não custou mais pagando emenda para deputado do que vai reduzir gastos, né? Só que o governo está com o caixa apertado, né? Então esse pessoal votou ali a favor e parece que vai tomar um calote sob a ordem de Flávio Dino. Pitoli, fiquei pensando também, esse jurídico do PSOL é bom, hein? Caramba! Eles entram com ação, algum ministro, o Toffoli e o Flávio Dino, eventualmente dão uma liminar rapidamente. A questão do caixa brasileiro, o Brasil tem aproximadamente 360 bilhões de dólares em reserva cambial, 360 bilhões de dólares em reserva cambial. 28 bilhões foram vendidos na semana passada em leilão para dar uma segurada no crescimento do dólar. Olha o caixa do governo federal indo para o saco. Então o que acontece? Quando não tem dinheiro, vamos aplicar um calote. Agora, Olavo, algumas situações, um bastidor aí importante. Nós temos pela frente uma eleição determinante, que é a eleição da mesa diretora, tanto do Senado quanto da Câmara. Nós temos aí quem vai ser o sucessor de Arthur Lira, que deve ser o Hugo Mota, né, mano? Até agora não vi nada que possa alterar esse cenário. Lembrando que é uma pessoa
veja, até por conta da idade, né, sem o traquejo, para não ser ofensivo desnecessariamente, mas sem o traquejo necessário para o exercício da função num momento decisivo para o Brasil, que são os meses que antecedem a eleição de 2026, ou seja, desenha-se para que nós tenhamos na presidência da Câmara uma pessoa sem traquejo, sem a musculatura ou a envergadura política necessária para confrontar. Mais ou menos assim. Nós temos caminhando para a eleição da mesa diretora da Câmara. Eu vou falar primeiro da Câmara. Nós temos caminhando para isso a escolha de quem, num período tão importante que nós vamos viver agora, não terá condição, vejo eu, e desejo que me surpreenda também, embora não acredite, alguém para bater de frente. Por exemplo, com decisões que chegam, em especial, do Poder Judiciário, com um governo federal dilacerado, em ruínas, porque a economia tem problemas, agora tem essa questão das emendas, vai perder a moral dentro do Congresso com relação ao investimento no convencimento desses parlamentares. Então, diante de tudo que a gente está vendo, da maneira como isso está sendo desenhado, a eleição da mesa diretora da Câmara, com a eleição do Hugo Mota, isso vai mostrar o seguinte: tudo tem tudo para dar errado nesse caminho para 2026, porque colocarão na presidência da Câmara um despreparado. Isso não é ofensa. Eu, por exemplo, dizer que o Hugo Mota é incapaz pode parecer que eu esteja aqui me precipitando, mas tudo o que a gente sabe sobre o cidadão mostra que ainda não tem envergadura política, né, não tem musculatura para suportar a pressão que vem aí pela frente, com 2 anos que serão determinantes para o nosso futuro, e virá, né, certamente virá mais censura, chegarão determinações do Supremo Tribunal Federal que deverão ser confrontadas, e não sei se ele terá condição de fazer isso. Nós teremos, por exemplo, outras questões envolvendo o governo federal, que pode sofrer um processo de impeachment. Está desenhado. Se agora esse dinheiro prometido para a votação dessas pautas importantes, se o dinheiro não chegar por uma mobilização do PSOL, tudo articulado, né, e Dino sendo o ministro de Lula dentro do Supremo Tribunal Federal, se tudo isso se configurar, esse governo federal está mais enfraquecido ainda. E com Hugo Mota na presidência da Câmara, que força ele tem, né, para tentar pautar um pedido de impeachment do Lula? Não sei. Mas vamos lá, Olavo, avançando para o Senado. Houve essa. Se você notar, Olavo, começa um fritar de Alcolumbre. Pode começar a notar. João, acho que está bem antenado, João Vitor Teófilo também vai poder notar, João. CNN, o Globo, própria Globo News. Se você começar a perceber, há um fritar de Davi Alcolumbre. Alguns motivos. Primeiro, pelo voto declarado do PL, apoiado, né, pelo seu maior cabo eleitoral, que é Jair Messias Bolsonaro. Essa turma começa a olhar e fala assim, espera um pouquinho, o Bolsonaro que é o Alcolumbre? Então a gente não pode apoiar. Mas ele é do sistema. Não, o sistema cria outro. Já vou te contar quem é. O sistema cria outro. Fica tranquilo que o sistema vai dar um jeito nisso. Porque se o Bolsonaro quer, não é bom para nós. Além disso, Alcolumbre, ele é conhecido nos bastidores por ser um, entre aspas, e eu vou me proteger, supostamente, hipoteticamente, provavelmente, estou me protegendo, um operador desses esquemas, né, das emendas, do ponto de vista de determinar o que vai, para onde vai, quanto vai, que senador leva, que deputado leva, que bancada, não sei o quê. Ele tem esse poder, entre aspas, para mim isso é uma podridão, né, de determinar onde vai, quanto vai e como vai. E isso pode enfraquecê-lo no momento onde esses recursos já estão escassos, onde isso vai deixar de acontecer, onde acordos não serão cumpridos. Então, Alcolumbre tem, um primeiro momento, a questão do apoio do presidente Bolsonaro, e a grande mídia já entendeu que se Bolsonaro quer, ela não quer. Então tem esse problema, e a questão desse enfraquecimento diante desse poder podre que ele tem, o Alcolumbre. E sabe quem pode chegar por aí?
Olavo, cuidado, tá sentado, né, Olavo? Tá tranquilo aí? Posso falar, Olavo? Por favor. Quem pode chegar por aí, acredite se você quiser, que nós temos hoje, no Senado da República, uma situação de pai e filho. Nós temos hoje, né, representando o estado de Alagoas, pai e filho. Nós temos Renan e Renan Filho. Acredite, o sistema está preparando Renan Filho, que hoje é ministro, salvo engano, ministro das cidades de Lula, do transporte, eu não me lembro o quê. O João, até confirma para mim, Renan Filho é ministro do quê mesmo de Lula, João? Confirmem para mim, por favor. Renan Filho... Ele é ministro dos transportes. Transportes, obrigado, João. O Renan Filho, ele deixaria o Ministério dos Transportes, reassumiria seu posto dentro do Senado e emplacaria, aos 45 do segundo tempo, sua candidatura. Ou seja, quando a gente está falando dessa questão das emendas, quando a gente está falando da suspensão do pagamento das emendas, as consequências virão. E o sistema não está dormindo. O sistema está mais atento do que nunca. Tem um segundo nome, acredite se quiser, que é Jader Barbalho. Jader Barbalho para a presidência do Senado. Leia-se, quando nós falamos de presidência do Senado, nós estamos falando de quem, nos próximos 2 anos, a partir de fevereiro do ano que vem, 2 anos para definir o nosso futuro com relação a impeachment de ministro do Supremo, pautas indigestas que virão pela frente do ponto de vista, repito, da censura, tudo que a gente já sabe. Imagine o Brasil colocando nas mãos de Jader Barbalho ou Renan Filho, a presidência do Senado. Olavo, o sistema está se mexendo para a eleição da mesa diretora do ano que vem, tanto do Senado quanto da Câmara, e essa notícia da suspensão do pagamento das emendas é de extrema importância a gente olhar com atenção para isso, porque no meio disso tudo pode ter impeachment do Lula, hein? Sim, lembrando, amigo Pitoli, amigo ouvinte, do que aconteceu com Dilma, né? Havia uma crise importante, uma crise financeira importante, perda de apoio junto ao Legislativo e impeachment. Só lembrando, bem colocou você, que essa restrição das emendas pode derrubar o apoio. Lula está realmente fragilizado no que tange a economia, basta ver o recuo que deu no discurso, no vídeo que fez em relação à posse do Galípolo. Puxa o freio de mão, Galípolo, vamos garantir a independência. Não vai garantir coisa nenhuma, já está garantida pela lei a independência do Banco Central. Só que Galípolo não arriscará o seu prestígio para fazer uma política de juros que Lula pretende. Pois bem, isso é o desgaste que pode chegar no impeachment. Sobre o jogo que Pitoli trouxe com muita propriedade das lideranças das casas legislativas, é importante nós observarmos que a tentativa de manutenção do status atual. Que status atual é esse? Uma Câmara de Deputados subserviente aos interesses do governo federal, não só interesses econômicos, mas também bem lembrado da questão da censura, que significa calar a direita, e do Senado. O Senado é um componente importantíssimo da governabilidade atual, porque bloqueia, veda um judiciário, protege um judiciário totalmente militante, né? Pitoli, para nós dimensionarmos a importância dessas eleições das lideranças das casas, eu vi uma matéria nesse final de semana, né? Ministro Gilmar Mendes desmonta a tese de defesa de Bolsonaro, né? Fui no site do STF, procurar o voto do ministro Gilmar Mendes, procurar onde ele escreveu numa peça jurídica essa posição. Não, essa posição ele deu numa entrevista ao canal Metrópolis. Quando o Senado se cala em impeachment de ministros do STF, que hoje fazem o que querem, falam fora dos autos, opinam, adiantam seus votos,
ou não seguem a própria jurisprudência da casa, ou legislam. Nós temos essa proteção da presidência do Senado em relação a esse judiciário que compõe uma governabilidade que visa perpetuar a esquerda no poder. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.